Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? A minha saudação em Cristo Jesus a todos. Quero aqui falar a palavra de Deus trazendo o tema Saulo ou Paulo? Qual é o nome? Muito bem, me refiro a esse personagem bíblico que trazia em si dois nomes. Era chamado de Saulo e também de Paulo. Aí existe a afirmação errônea, que não está correta, de que antes dele se converter era Saulo. Isso não está correto. Depois de se encontrar com Cristo, depois de convertido, passou a ser chamado Paulo. E nós vamos ver aqui na Bíblia que isso não é verdade. Saulo era o nome hebraico derivado de Saul. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, conforme 1 Samuel capítulo 9, versículo 21. Saul era da tribo de Benjamim, tanto quanto Paulo. Veja, aqui 1 Samuel 9 e 21. Diz assim: Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, me falas com semelhantes palavras? Então Saul está afirmando que era da tribo de Benjamim. Aí Paulo também era da tribo de Benjamim, conforme aqui se vê em Romanos capítulo 11 e versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então é daí que vem o nome Saulo, derivado de Saul, louvado seja Deus. E o nome Paulo, ele vem de origem grega, derivado do latino. Eu não estou bem à parte, mas se não estou enganado, é derivado do latino, ok? E ainda sobre isso, vejamos o seguinte, para mostrarmos de que a afirmação que ele antes de convertido era Saulo e depois de convertido passou a ser Paulo, mostrando na Bíblia que isso não é verdade, é que depois de convertido ele continuou sendo chamado Saulo muitas vezes. No capítulo 9, versículo 4, é o encontro dele com Jesus. A partir dali, ele se converte. Perceba que o Senhor Jesus o chama de Saulo. Jesus, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí veja bem, ainda no capítulo 9 de Atos, o versículo de número 19, o versículo de número 22... e o versículo de número 24, versículo de número 26, vários versículos aqui mostrando que ele continua sendo chamado de Saulo e ele já era convertido. Então, cai por terra essa ideia que depois de convertido passou a ser Paulo. Ainda o capítulo 13 e versículo de número 2. Atos 13 e 2. O Espírito Santo o chama também de Saulo. Veja isso. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, logo se vê que
Não existe essa diferença antes de convertido Saulo, depois de convertido Paulo. Não existe isso, ok? Que Deus fale melhor ao seu coração, um pequeno vídeo somente para relatarmos sobre esse assunto, muito importante em nosso meio. Inclusive tem até hinos, né? Cantam hinos dizendo, afirmando que antes, quando o perseguidor dos crentes, dos cristãos da época, era Saulo. Depois de convertido, foi transformado em Paulo. Muitos crentes raízes mais antigos sabem, conhecem hinos que falam sobre isso. O que não é verdade, ok? Que Deus fale ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.